A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16 e versículo de número 11, que diz assim: Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que Davi foi esquecido. Ele foi esquecido, não convidaram ele para o banquete, não convidaram ele para o que estava acontecendo, para o evento que ia acontecer na sua casa, mas a Bíblia nos diz que Deus não havia esquecido. Eu quero te dizer uma coisa: você pode estar sendo esquecido por muitas pessoas podem ter esquecido de você. Muitos podem estar fingindo que esqueceram, muitos podem não querer te chamar, muitos podem estar querendo fechar a porta para você, mas o Senhor não te esqueceu. Mesmo Davi estando cuidando das ovelhas, de trás das malhadas havia um cuidado de Deus para com ele. E o Senhor diz para você: eu estou te contemplando aonde os homens não te contemplam. Não precisa você estar em lugar de destaque para que Deus te veja e te honre. Não precisa você estar em uma cidade grande, não precisa você estar em um lugar realmente que tenha muitas pessoas para que a honra de Deus chegue. Você vai observar que Deus pega pessoas anônimas, pessoas que não tinham probabilidade de sentar onde sentaram, de estar onde estavam, aleluia, mas Deus faz com que eles sejam honrados, e assim Ele vai fazer com a sua vida. Ele vai tirar você, aleluia, desse monturo, Ele vai tirar você dessa necessidade que você tem passado, dessa escassez, porque tudo é uma fase. Havia uma fase na vida de Davi que ele estava cuidando das ovelhas, mas não sabia ele que ele estava sendo preparado para cuidar do povo do Senhor. Ele estava sendo preparado, aleluia, para apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas do Senhor, do povo de Israel. Você não sabe, mas esse tempo de esquecimento aí que você está passando, esse tempo de anonimato, é uma preparação de Deus para contigo, e Ele manda te dizer que Ele não te esqueceu. Declare comigo: o meu Deus não me esqueceu. O meu Deus não me esqueceu. Tem momentos que nós temos que lembrar que o nosso Deus não nos esqueceu. Tem momentos que nós temos que trazer a lembrança, aleluia, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, com as promessas que Deus nos entrega, que Ele não nos esqueceu e que no momento certo Ele vai fazer um milagre. Chegando na casa de Jessé, Samuel passa por todos os filhos de Jessé que estavam ali presentes para aquele banquete, mas nenhum dos filhos de Jessé foram aprovados por Deus. E Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os teus filhos? E Jessé diz para ele: tem um mais moço que está apacentando as ovelhas. Ou seja, está esquecido, aleluia, é o menor da casa. Mas a Bíblia nos diz que Samuel diz: manda chamá-lo. Os homens poderiam ter esquecido, poderia ter passado vista grossa, poderia não ter convidado Davi, mas Deus o havia contemplado de trás das malhadas, porque quando Deus quer honrar, Deus tira de trás das malhadas, porque quando Deus quer usar, Deus usa pessoas improváveis. Davi era um improvável na casa de Jessé. Havia muitos irmãos dele que tinham mais aparência que ele, que humanamente falando, aos olhos humanos e aos olhos do seu pai, aos olhos de Jessé, eram melhores do que Davi. Mas Deus olhou e se agraciou de Davi. Muitas pessoas podem olhar para você e dizer: mas tem gente que é melhor que ela. Tem gente que fala melhor que ela, tem gente que sabe mais do que ela, tem gente que realmente é escolhido para estar nesse lugar, tem mais eloquência do que ele, e o Senhor está dizendo para você: eu te escolhi, eu te chamei. Não importa o que as pessoas elas acham, elas pensam, não importa o que as pessoas, aleluia, elas vão pensar de você, o que elas vão achar. Não, Deus não se importa com isso. Deus não se importa com o que o ser humano acha das escolhas dele. Ele escolhe e está escolhido. Deus gosta de confundir nas suas escolhas. Então não fique achando que Deus não te escolheu porque você está esquecido.
Você chegou até a dizer para Deus: Senhor, eu estou tão esquecido, eu estou no anonimato, eu quero saber como é que vai ter honra aqui desse jeito. E Deus está dizendo: calma, minha filha, calma, meu filho, porque no tempo determinado tudo acontece. Eu faço com que pessoas lembrem de você, eu mando te chamar, eu tiro você do lugar onde você está. Não se preocupe não, que se Deus também quiser te honrar, Ele te honra aí nesse lugar pequeno, Ele te honra aí nesse lugar onde ninguém dá nada, porque Deus, Ele faz assim, irmãos, Ele pega anônimos e assenta entre os príncipes. O Senhor fez isso com José, o Senhor fez isso com Davi, o Senhor fez isso com a rainha Esté, e Ele continua sendo o mesmo, aleluia, que honra o seu povo, que tira do anonimato, que tira de onde ninguém dá nada. Talvez você está sendo humilhado, algumas pessoas olham para você e te desprezam, algumas pessoas passam por você e viram o rosto, não querem falar com você, acham que você não é nada, que você não tem nada, porque hoje você está no anonimato, mas amanhã o Senhor vai mudar tanto a sua vida, mas amanhã o Senhor vai mudar tanto a sua história, está tão próximo de uma grande mudança de vida, na vida de pessoas aqui, que vai ter gente que te desprezou, que vai querer estar perto de você e não vai poder, porque Deus não vai deixar, porque grande vai ser a honra que Deus vai trazer para a sua vida. Você pensa que todo mundo que queria se aproximar de Davi, depois que ele se tornou rei, podia se aproximar dele? Claro que não, irmãos. Tinha pessoas que eram bloqueadas para não chegar perto dele, e vai ter pessoas que vai ser assim, que vai querer chegar perto de você, que vai querer estar perto de você, que vai querer usufruir daquilo que Deus vai entregar nas suas mãos, porque assim, irmãos, quando estamos no anonimato, são poucos que permanecem. Quando a gente não é nada, são poucos que ficam. Mas quando Deus honra, muitos querem sentar na mesa, muitos querem participar da honra e até mesmo dizer: eu sempre acreditei em você. Mas tem coisas que nós sabemos que é hipocrisia. Tem pessoas que não acreditavam, tem pessoas que criticavam, que falavam, mas quando vê você no patamar elevado, mas quando vê Deus elevando o seu nível, mas quando vê Deus te abençoando, vai querer sentar na sua mesa, vai querer estar perto de você, mas Deus não vai deixar. Porque não é todo mundo que vai sentar na mesa da sua honra. Não é todo mundo que vai estar perto de você quando Deus fizer na sua vida. Davi estava cuidando das ovelhas de trás das malhadas, mas Deus estava o contemplando. E o Senhor diz para você, através da palavra dele: eu estou te vendo, eu estou te contemplando onde os homens não te contemplam. Os homens podem não estar te vendo onde você está, você pode estar no esquecimento, no anonimato pelos homens, mas Deus não. Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou, Deus não te deixou. E através dessa palavra, Ele diz para você: assim como Davi foi honrado, eu vou honrar você também. Há uma promessa liberada sobre você, mas olhando para as circunstâncias, mas agora, humanamente falando, olhando para o seu cenário, você pensa que é impossível essa promessa acontecer. Porque às vezes, irmãos, diante das dificuldades, nós olhamos para as promessas, olhamos para as palavras do Senhor, que são lindas, mas humanamente falando, elas são impossíveis de acontecer, porque nós sabemos que aquilo que Deus fala conosco realmente é impossível de acontecer. Talvez Deus te fez promessas que são impossíveis, e você olha e diz: Senhor, será que verdadeiramente isso vai acontecer? Senhor, será que a probabilidade, Senhor, do Senhor me sentar entre os príncipes, do Senhor me colocar naquela empresa, naquela faculdade ali, realmente eu entrar e ser aprovada, e ser aprovado? E Deus está dizendo para você: quando eu falo que vou fazer na sua vida, eu faço. Quando eu digo que eu vou te dar um ministério abençoado, sólido, eu te entrego. Quando eu digo que eu vou te honrar na terra, eu te honro. Quando eu digo que eu vou te assentar entre os príncipes, eu te assento. Quando eu digo que eu vou te curar, eu te curo. Quando eu digo que eu vou resolver o que você precisa, sua causa na justiça, seja ela o que for, eu faço, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então você vai observar que Deus já tinha se agradado de Davi. Deus já tinha o escolhido. Quando Saul rejeitou ao Senhor, no capítulo de número 15, Deus já havia, irmão, separado o filho de Jessé. Deus já havia feito tudo, porque a gente pensa, irmãos, que às vezes as situações difíceis, ou os nãos, ou as portas fechadas, pegam Deus de surpresa como nos pega, mas não. Para tudo Deus tem algo preparado, porque nada, guarde isso no seu coração, absolutamente nada pega Deus de surpresa. Sabe por quê? Porque Ele é o ontem, o hoje e o eternamente. Ele é um Senhor, Ele é um Deus, irmãos. Ele não é como a gente, limitado. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem poder para todas as coisas. Ele não está limitado no presente, Ele não está limitado no futuro, Ele não está limitado no passado. Ele tem acesso a tudo, porque Ele é Deus, Ele é o Criador.
E o Senhor disse para você, então pare de pensar que você está esquecido. Pare de pensar que não vai dar tempo. Pare de pensar que não tem possibilidade de Deus te honrar, porque quando Deus fala, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Quando Deus diz que vai fazer, quando Deus diz que vai honrar, quando Deus diz, minha filha, eu te escolhi. Quando Deus diz, meu filho, eu te escolhi, Ele escolheu, está escolhido. Ele falou, está falado. Ele já assinou, está assinado. Irmãos, você pode hoje estar sendo esquecido por muita gente, talvez não te dão oportunidade, talvez estão te deixando no esquecimento mesmo, de propósito, para que você não se destaque, porque talvez você tenha uma luz, talvez não, com certeza, você tem uma luz que te destaca, você tem o Espírito Santo, e quando nós nos destacamos, nós incomodamos. Você vai observar que Davi era o menor da sua casa, cuidava das ovelhas de seu pai, mas o destaque de Davi já incomodava. Davi não foi nem convidado, irmãos, para estar naquele banquete, e às vezes a gente não sabe, nós pensamos que não temos nada, que não temos aparência, mas a nossa presença acaba incomodando, porque a presença que a gente carrega é maior do que a nossa presença. Então a presença de Davi incomodava. Ele não foi convidado para estar ali, mas Deus mandou chamá-lo. E o Senhor disse para ele, é esse ungido, ou seja, é esse o escolhido. Samuel não precisa nem perguntar para ele, você vai observar que quando Samuel vai ungir a Davi, o próprio Deus dá testemunho de Davi. O próprio Deus diz para ele, aleluia, que é ele, que ele havia escolhido, era ele quem estava escolhido por Deus. Versículo de número 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. O Senhor mesmo disse, levanta e vai ungir ele, pois esse é o escolhido, aleluia, pois esse é aquele que eu escolhi. Você vai observar que já dos irmãos de Davi, o Senhor disse, eu rejeitei. Eu não olho pela aparência, Samuel. Eu não olho por aquilo que você está vendo. E através dessa palavra o Senhor diz para você, eu não olho por aparência. Eu não olho pelo lugar bonito que você mora. Eu não olho pela sua família eloquente. Não. Ah, não, família influente. Ah, eles falam bem. Ah, eles são pessoas de destaque, são pessoas que têm estudo. Deus não olha dessa forma. Deus, ele olha segundo a vontade dele. Ele vê o coração, ele não vê a aparência. Ele vê por dentro, ele sabe o que tem por dentro de nós. Ele sabe as intenções, ele sabe o que nós vamos fazer, ele sabe quem nós vamos nos tornar. Você vai observar que quando Pedro, ele nega Jesus, quando há ali, né, aquele momento de dor, de sofrimento para Pedro e para Jesus também, Pedro vai e nega Jesus. E quando Pedro nega Jesus, ele chora amargamente, mas Jesus não fez com que ele ficasse esquecido. Jesus não desprezou ele, muito pelo contrário, Jesus confiou a ele o ministério, porque Jesus sabia o que Pedro se tornaria. Jesus sabia que Pedro ia se tornar um grande homem na presença dele. Então o Senhor, ele não te nega pelo passado, ele não te nega por aquilo que você já fez, mas ele sabe quem você vai se tornar. Talvez você diz assim, Senhor, por que o Senhor não abre mão de mim, Senhor? Eu sou uma pessoa tão falha, Senhor, eu não quero não quero esse chamado, não quero esse ministério. E Deus está dizendo para você, ei, eu vejo não como os homens veem, mas eu vejo de uma forma diferente. Eu sei do futuro, eu sei quem você vai se tornar, eu sei que você é pecador, eu sei que você é falho, eu sei que você precisa de muitas mudanças na sua vida, mas eu, o Senhor, vou fazer na sua história aquilo que eu te prometi, aquilo que eu te falei vai acontecer. As promessas de Deus, irmãos, não tem prazo de validade. Deus não olha como os homens. É como eu falei, Pedro negou Jesus, e mesmo assim Jesus o escolheu para destaque. Jesus chamou ele de pastor como não chamou nenhum dos discípulos. Então você vai observar, irmãos, que o Senhor, ele conta com os improváveis. O Senhor conta com aqueles que ninguém dá nada, que ninguém escolheria. E talvez você é um desses, você está esquecido, você está no anonimato, mas o Senhor conta contigo. Através dessa palavra, ele diz para você, eu conto contigo, declare comigo. Deus conta comigo e eu estou aqui para servi-lo. Deus conta comigo e eu estou aqui para servi-lo. Você tem que entender que a sua vida é para servir o Senhor. A sua vida é para agradar o coração de Deus. A partir daquele momento, havia descido um óleo sobre a cabeça de Davi e Davi havia sido escolhido para ser o rei de Israel. A partir daquele momento, não era Davi que comandava mais nada. E você tem que entender que não é você que comanda mais nada. Quem comanda agora é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Quem comanda os teus passos, quem comanda a tua vida, quem diz quem fica, quem diz quem sai, quem dá o direcionamento a partir de agora é Deus, porque Deus te escolheu. Desceu um óleo sobre a tua cabeça, eu vejo o óleo descendo sobre a cabeça de pessoas e Deus ungindo pessoas aqui, aleluia, para grandes coisas na terra. Deus ungindo para destaque, Deus ungindo para honra, Deus ungindo para pregar o evangelho, Deus ungindo para louvar, ungindo garganta de pessoas aqui para que você possa ter uma voz ungida pelo Senhor, mas saiba de uma coisa, tudo é para a glória de Deus. O Senhor, Ele traz para sua vida uma honra, o Senhor te destaca, mas que você tenha um coração como o de Davi, que nós tenhamos um coração como o de Davi, um coração humilde, um coração quebrantado, que sabe reconhecer que tudo que recebemos é graça, tudo que recebemos é porque Ele é bom, não porque somos merecedores de nada. O Senhor te escolheu, não importa onde você esteja, você pode estar esquecido, você pode estar numa igreja pequena, você pode estar numa cidade pequena, você pode estar em um lugar que ninguém entra, mas o Espírito Santo sabe onde te encontrar. E quando Ele quer te honrar, Ele tira do monturo necessitado e faz assentar entre os príncipes. E é isso que Ele vai fazer na sua vida. Declare comigo: o meu Deus está me vendo no anonimato e Ele vai me honrar. O meu Deus está me vendo no anonimato e Ele vai me honrar. Se você crê nessa palavra, declare amém. Que Deus te abençoe.